O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, disse que o país está analisando a proposta americana pelo fim da guerra, mas destacou: uma troca de mensagens não significa uma negociação com os Estados Unidos. Do outro lado, a Casa Branca advertiu que o Irã será atingido com ainda mais força se não aceitar a derrota. A correspondente Mariana Janjacamo, direto do estúdio da CNN em Washington, fala com a gente ao vivo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o Irã faz questão de dizer que não há uma negociação direta com os Estados Unidos nesse momento, apenas uma troca de mensagens por meio de países aliados. Os Estados Unidos mandaram uma lista de 15 pontos, exigências, na verdade, para que a guerra termine, e a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, numa entrevista coletiva hoje à tarde, disse que não iria entrar em detalhes sobre o que está nessa lista, mas a CNN teve acesso a algumas informações, e algumas dessas exigências são que o Irã reconheça o direito de Israel de existir, ou seja, reconheça o Estado de Israel, entregue o urânio enriquecido, se comprometa a não enriquecer urânio para desenvolver uma arma nuclear, ou seja, pontos que alguns não são novidade, mas outros certamente trazem resistência por parte do Irã e não devem ser aceitos. Apesar disso, Karoline Leavitt disse que ainda há esperanças para as negociações, que as negociações não chegaram ao fim. Agora, além dessa fala do ministro de Relações Exteriores do Irã, houve também uma outra entrevista de um porta-voz da chancelaria iraniana para o jornal India Today, dizendo que o Irã acredita que não é possível confiar na diplomacia dos Estados Unidos, já que os iranianos foram atacados 2 vezes nos últimos 9 meses, enquanto havia negociações em andamento. Aí, então, ele fazendo uma referência aos ataques do meio do ano passado, quando os Estados Unidos atingiram instalações nucleares do Irã, e os ataques de agora, que começaram essa guerra e que contaram, sim, com um elemento surpresa. Foi principalmente o elemento surpresa que garantiu que os Estados Unidos matassem o então líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e outras lideranças, figuras importantes do regime iraniano, que estavam todas reunidas em um mesmo lugar, justamente porque acreditavam que não existia uma chance de ataque, ou que pelo menos a chance de um ataque naquele lugar, naquele momento, era muito baixa. Enquanto isso, os Estados Unidos aqui então seguem falando, Donald Trump especificamente segue falando que as negociações estão avançadas, e nos bastidores há tentativas de uma reunião nesse fim de semana, talvez na Turquia, talvez no Iraque, para falar sobre esse assunto, mas nada ainda certo, concreto sobre isso, Márcio.